Com certeza você já ouviu falar que o melasma é hormonal, não é mesmo? Mas será que você sabe quais são os hormônios relacionados ao melasma? Muito menos equilibrar eles, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, fica até o final. Existem vários hormônios que estão relacionados com o melasma, mas um deles que eu vim falar para vocês nesse vídeo é o hormônio do estrogênio. O problema relacionado ao estrogênio é quando a gente tem uma predominância estrogênica. Esse desequilíbrio, ele não causa só o melasma, ele causa vários outros problemas na nossa saúde. Ele geralmente está relacionado com distúrbios na parte dos órgãos sexuais, então mioma, por exemplo, endometriose, enfim, vários outros fatores, não apenas o melasma. Ele também é um dos causadores da acne, sabe a acne hormonal? Ela está relacionada justamente com a predominância estrogênica. Na nossa consulta avaliativa, a gente sempre identifica essa predominância estrogênica utilizando principalmente os sintomas. Sim, ela tem vários sintomas. Mas por que cargas d'água a predominância estrogênica? O estrogênio produz o melasma, causa o melasma, enfim. O que está acontecendo na sua pele? Então eu vou te explicar um pouquinho mais a fundo para quem gosta de entender melhor qual a relação desse hormônio com o seu melasma. Você sabia que os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, têm receptores de estrogênio? Então, quando o seu estrogênio está elevado, estimula essas células, os melanócitos, a produzirem mais melanina. O estrogênio também aumenta a ação da tirosinase. Isso mesmo, ele aumenta a atividade da tirosinase, que é a enzima que oxida a tirosina. O estrogênio também aumenta a inflamação do corpo. Isso mesmo. Ele aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias, que consequentemente deixa ali a pele e o corpo inflamado, né, o que a gente chama de inflamação crônica, fazendo com que essa célula, esse melanócito, aumente aí a sua produção, porque ele é uma célula de defesa. Então, quando o nosso corpo está inflamado, você automaticamente ativa o melanócito. O estrogênio também aumenta a fotossensibilidade, ou seja, ele aumenta a nossa sensibilidade com relação à radiação UV, né, a radiação do sol. Por isso que às vezes as pessoas ficam muito sensíveis ao sol e sentem que qualquer solzinho que ela pega, o melasma dela aumenta muito mais. O estrogênio também aumenta a produção de melanocortina, que é um peptídeo que estimula e aumenta a produção de melanina no melanócito. Por isso que geralmente a gente investiga essa alteração hormonal, que pode existir essa alteração hormonal, mas não significa que é a única causa do melasma, tá? Existem outros desequilíbrios no seu corpo que podem não estar relacionados ao desequilíbrio desse hormônio. Inclusive, essa alteração hormonal pode ter sido a raiz principal do seu melasma, mas isso até já ter sido equilibrado no seu corpo, só que pela presença de outras raízes, o seu melasma continua lá. Por exemplo, gestação. É muito comum a mulher ter melasma na gestação, porque durante esse período a gente tem uma produção muito grande de estriol, que é um estrogênio, mas que é específico desse período, né? A gente precisa de estriol, ele está relacionado ali com o desenvolvimento do bebê na barriga, então a gente precisa dele. Mas você teve essa raiz, né, muito forte, você desenvolveu melasma durante a gravidez e aí depois do parto você equilibrou esse hormônio, tá? Isso foi embora, isso resolveu. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu vou deixar uma foto aqui. Logo depois que eu ganhei o meu filho, na maternidade ainda, então dá pra ver ali o meu melasma. Mas logo, assim, acho que nem um mês depois do parto, meu melasma já tinha ido embora, tá? Então, o que acontece? Houve essa raiz, mas ela se equilibrou e não teve nenhuma outra raiz que fizesse com que isso permanecesse, tá? Mas existem casos em que isso aqui permanece. Por quê? Porque houve outros desequilíbrios relacionados a essa alteração hormonal que fez com que o teu melasma permanecesse. Por exemplo, uma inflamação crônica. Supondo que você, além da alteração hormonal, teu corpo também está inflamado. Então, essa inflamação crônica, por mais que teu estrogênio tenha equilibrado, teu corpo ainda está inflamado e isso continua estimulando aí os teus melanócitos.
Então, muitas das vezes você teve essa raiz, mas você não tem mais. Por isso que a gente investiga muito a fundo ali na avaliação, né, na consulta avaliativa, para entender qual foi a sua causa, se ela ainda existe, se ela ainda está desequilibrada, qual foi a causa da causa, que é o que eu vou falar agora nesse vídeo. Não existe um único fator que desenvolva a predominância estrogênica. Existem vários. Então, além de identificar a predominância estrogênica em você, a gente tem que entender o que causou essa predominância estrogênica. Pode ser, por exemplo, questões físicas como obesidade, né? Os hormônios, eles são lipossolúveis, ou seja, quando a gente tem mais gordura no nosso corpo, a gente naturalmente tem mais hormônios, então pode ser isso uma das causas. Pode ter sido a gestação, pode ser, na verdade, deficiência na progesterona, pode ser uma exposição a xenoestrógenos, que são substâncias que têm esse papel, que são identificados no nosso corpo como estrogênio. Pode ter sido uma terapia hormonal, então, por exemplo, pessoas que tomam anticoncepcional, geralmente o anticoncepcional ele é um estrogênio sintético. Pode ser os seus hábitos e estilo de vida, uma pessoa que tem hábito de consumir muito açúcar e muitos alimentos industrializados, isso faz com que aumente o estrogênio. Pode ser problema no fígado, geralmente quem tem melasma tem problema no fígado, por quê? Porque o fígado precisa metabolizar e eliminar o excesso de estrogênio. Se ele está doente, ele não está conseguindo produzir seu antioxidante, ele também não está conseguindo eliminar o seu estrogênio. Então, pode ser problema nele o fato de você estar com excesso de estrogênio. E pode ser simplesmente uma questão da idade, da menopausa. Então, assim, a gente precisa tanto identificar os desequilíbrios que estão causando, quanto as causas desses desequilíbrios, se é que vocês me entenderam. Por isso que a avaliação é muito importante, para a gente poder orientar vocês corretamente sobre como equilibrar essa questão. E aí a gente chega na grande pergunta, o que fazer se eu tenho esse desequilíbrio, né? Eu gostaria muito de chegar em você e ter uma resposta muito simples com relação a isso. Por exemplo, na internet você encontra muito receitas naturais para equilibrar os hormônios. Você facilmente já ouviu falar sobre o ciclo das sementes. É um protocolo muito bacana para equilibrar o hormônio, mas ele não equilibra a causa do desequilíbrio. Por exemplo, se você toma anticoncepcional, não adianta tomar anticoncepcional e fazer o ciclo das sementes. Então, a gente tem que entender qual que é a sua causa para poder escolher o melhor tratamento para esse desequilíbrio, entende? Então, é por isso que isso eu só consigo passar de forma personalizada para cada cliente. Mas eu tenho certeza que se você assistiu até aqui, com certeza você já conseguiu identificar aí alguma causa do seu desequilíbrio, se você tem ou não, e com certeza de alguma forma já vai te ajudar. Gostou de entender um pouquinho mais a fundo sobre o seu melasma, como ele realmente funciona? Se você ficou com dúvida, comenta aqui embaixo, e aqui eu também vou deixar as minhas redes sociais para você não deixar de me seguir e não deixar de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse.